7h30 a gente está aqui de volta. Senhor presidente, digno pastor Luiz Neto, mesa diretora, demais convencionais, homens e mulheres de Deus, ministros do Senhor, servos e servas do bom Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha alegria de poder estar nessa oportunidade, comungando desse momento que eu considero muito importante, com vós outros aqui nesta magna convenção. Quero aqui, diante de tudo que já ouvi, tecer os parabéns à pessoa de seu presidente, pela linda condução dessa quinta AGO, e tem sido um marco, e tem despertado obreiros para um novo tempo. Aproveito o ensejo para cumprimentar o amigo pastor Donato Souza, que está ali, fazia um tempinho que eu não via, e eu achei bom quando o senhor disse a respeito dos quilos, né? De fato, a gente pode ver isso. Lajeado Novo está lhe fazendo muito bem, viu? Jesus lhe abençoe. Ao amigo pastor Rafael Santos, pelo convite, Deus abençoe também. Cantor Gisele Silva, Deus abençoe você. É minha vizinha de Tocantins, viu, pastor Luiz? Está em Colinas e eu estou em Brasilândia. Que Deus abençoe a todos. Queridos, aí assentado como vocês estão, por gentileza, eu gostaria de ler um texto. Assentados. Abra a sua Bíblia, por favor, por bondade, no capítulo 30 de 1 Samuel. Capítulo 30, versículo 3, a seguir. Cantor Valdeci Rocha, o pé na estrada. Deus te abençoe. É nóis. Glória a Jesus. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Somente você que encontrou, diga: eu vou para o céu. Você não achou, diga: eu vou também. E você que não tem Bíblia, está na hora de comprar uma. Está escrito assim, versículo 3 do capítulo 30 de 1 Samuel. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, e com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde passaram os que ficaram atrás. Davi os perseguiu, e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam,
passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxera a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você colocasse a mão no ombro de alguém que está do seu lado aí. Coloque a mão no ombro. Isso. Olhe dentro das petecas do olho dele e diga para ele: os chamados também se cansam. Olhe para ele e diga: você não é super-homem e nem mulher maravilha. Glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa tarde. Eu estou desconfiado que o homem das mãos furadas chegou aqui de novo na plenária. Aleluia. Glória a Deus. Queridos amigos, colegas de ministério, uma das frases mais marcantes que eu já vi na minha vida é essa: quem não vive para servir, não serve para viver. E quem não serve, não serve para servir. Eu faço parte de uma convenção cujo lema está escrito: unidade, hierarquia e disciplina. Eu descobri que toda unidade tem um segredo. O primeiro segredo da unidade é falar a mesma língua. O segundo segredo da unidade é nunca tropeçar nos mesmos erros. O terceiro segredo da unidade é respeitar as diferenças. Isso está inserido no contexto chamado unidade. Diante de tal feito, eu estive observando durante todo o dia e todo o horário da plenária as falas de cada um que aqui vinha e se posicionava. Mas houve uma fala que me chamou a atenção aqui esse dia, foi a fala do nobre pastor Nonato, quando leu a referência a Isaías, quando disse que o Senhor estaria indo adiante. Eu comecei a pensar comigo uma coisa: cada um de nós que estamos aqui temos uma chamada. Agora precisamos entender que mesmo tendo uma chamada, a nossa chamada precisa ser vivida com responsabilidade. Veja, o texto de Isaías 40, 38 a seguir, dizem que até aqueles que correm se cansam. E aqueles que andam, aqueles que caminham, alcançam. Eu só posso entender que na trajetória de uma chamada, é preciso entender que ninguém precisa correr. Porque a chamada que eu e você vivemos, ela não queima etapas. Você nunca vai viver o dia de amanhã no hoje, porque o amanhã você nem sabe se existe. Você precisa entender que você vive um dia de cada vez em sua chamada. Eu vi um amigo dizer que existe muita gente que não sabe discernir entre um assobio e uma chamada. É simples. Se você vai andando na rua e alguém assobia, todo mundo pode olhar para trás, sim ou não? Sim ou não? Alguém assobia, todo mundo pode olhar para trás, pastor Luiz Neto. Todo mundo olha. Mas se alguém chamar pelo seu nome, por exemplo, o nome seu, se alguém chamar e disser Rodrigo, quem quiser olhar para trás que olhe, mas o nome chamado foi o seu. Eu vou falar de novo para alguém entender. Deus não vai assobiar para ninguém aqui.
Se Deus tiver de te chamar, vai chamar você pelo seu nome. Não adianta quem quiser olhar para trás, quem queira aparecer depois, Deus vai te chamar pelo teu nome. Ora, mas a gente precisa entender que Deus não queima etapas na chamada. E precisamos entender também que Deus não precisa de nenhum super-homem e nenhuma mulher maravilha. Deus precisa de homens e mulheres com propósitos. Deus precisa de pessoas que tenham que saibam aquilo que quer. E entenda uma coisa: o tema da AGO é chamados para servir. Se você pensar que pode ser chamado e que não estiver a fim de servir, você já está no lugar errado. Eu estava comentando com esse obreiro aqui agora, na hora do almoço, que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, nos dá uma lição. Porque bom não é só chamar os discípulos, bom é formar discípulos. E Jesus, na formação de seus discípulos, no capítulo 6 de João, aconteceu um fato interessante. O povo está com fome e ele disse: vocês vão dar comida a esse povo. João não tinha nada, Pedro não tinha nada, Tiago não tinha nada, Filipe não tinha nada, André não tinha nada, ninguém não tinha nada. Apareceu um menino que tinha. O menino traz os pães e Jesus toma uma atitude que eu fiquei encantado. Ele toma os pães, manda o povo assentar. Depois de assentar, ele dá graça. E depois de dar graça, ele dá os pães aos seus discípulos que dividam pela multidão. Aprenda. Jesus está ensinando aos seus discípulos que toda chamada, o primeiro princípio dela é ser organizado. Segundo, ser grato. E terceiro, veja que Jesus, ele não vai multiplicar, ele não vai dividir por ninguém, ele dá aos discípulos que façam isso. E eles assentam o povo de 50 em 50, é Jesus dizendo, ensinando aos seus discípulos: você vai tomar conta de 50, quem sabe depois de 100, quem sabe depois de 200, quem sabe depois de 300, mas primeiro começa com 50. Eu vivi um tempo de minha vida que eu fui, desde 18 anos que eu sou pastor de igreja. E eu pensava comigo naquela época: gente, por que o pastor ali é pastor de uma congregação com 500, aquele ali com 1000, aquele outro ali com 1500, e eu sou pastor de 10? Porque da mesma forma que você espera do povo, o povo também espera de você como pastor. Então, se você quer alcançar uma igreja de 100, primeiro se capacite na igreja de 50. Você não pode querer pastorear 1000 se você não está dando conta dos 50 que você tem. Agora imagine o irmão de número 5000 esperando um pedaço de pão na fila. Será que não vai chegar a minha vez? Ele se esqueceu que quando Jesus levantou o pão para cima, que deu graça, já estava contando com ele. O que Jesus está querendo ensinar nessa tarde aqui, senhores, para nós é: você vai viver a sua chamada no seu tempo, não precisa passar na frente de ninguém. Não precisa passar na frente de ninguém. Não interessa quem está crescendo acolá. Você não está aqui para competir com ninguém. Você veio aqui para viver o princípio da sua chamada. Porém, o texto que nós lemos aqui nos traz algumas interrogações. O homem que está falando dele aqui é Davi. O Salmo de número 89, o versículo 20, descreve acerca de Davi assim: achei Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. Literalmente, Davi é escolhido por Deus, é chamado para servir. O que me deixa mais encantado é que a chamada de Davi não é porque ele é um homem por fora, e sim pelo homem de dentro que ele é. Deus não escolhe ninguém por fora, escolhe todo mundo por dentro. Eita, glória a Deus. Olhe para alguém perto de você e diga: Deus te chamou primeiro por dentro, vai. Primeiro Deus te chamou por dentro. Mas é esse Davi aqui que está vivendo em uma terra distante que não é a sua, no meio de um povo estranho. E de repente, este povo estranho inventa uma briga contra o povo que Davi pertencia. E Davi está lá pronto para guerrear com seus 600 homens. Alguém olha Davi no meio daquele povo e diz: ei, o que esse homem está fazendo aqui?
O que esse sujeito faz aqui entre nós? Vocês se esqueceram que esse aqui, quando matou Golias, o povo dizia: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Quem é que pode garantir que ele não vai nos trair? Alguém chamou a Davi, aqui chamou a Davi e disse: ó, eu te quero aqui entre nós, mas tu já notou que esse povo aqui não vai com a tua cara? Pega os teus homens e volta para a tua terra. A lição do capítulo 29, para chegarmos ao 30, é essa aqui. Davi sai dali e vai-se embora, porque Davi está me dando uma grande lição. Aprenda: não entre em guerras que não são suas. Não entre em brigas que não lhe diz respeito. Não entre em questões que você não tem nada a ver. Olhe para quem está perto de você e diga: cuida da sua vida. Diga. Cuida da sua vida. Diga para ele: você tem problema demais, cuide da sua vida. Ora, e Davi volta. Só que quando Davi está chegando em Ziclag, o lugar onde ele vivia com sua família e aqueles homens, o texto vai dizer que os amalequitas já haviam passado por ali, haviam feito um arregaço, haviam destruído tudo, metido fogo em tudo. E esses homens chegam ali, olham para tudo que havia sido feito, suas mulheres, seus filhos tinham sido levados. E Davi, pastor Rafael Santos, se desespera. Escute aqui: Davi se joga no chão com os seus soldados. O versículo 4 do capítulo 30 que lemos diz que estes homens se desesperam e eles choram tanto até lhes faltar a força. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. Faltou a voz, faltou o que dizer, pastor Nonato, de tanto desespero e de tanto choro. Olha para cá para entender uma coisa. Eu não estou falando aqui de um homem comum. Eu estou lhes falando de Davi. Eu estou lhes falando de um homem que nunca havia perdido uma peleja. Eu estou lhes falando de um homem que não chorava. Eu estou lhes falando de um homem que nunca havia perdido uma guerra. Eu estou lhes falando de um soldado respeitado em Israel. Eu estou lhes falando de um servo segundo o coração de Deus. Deitou-se no chão e chorou amargamente até faltar forças. A primeira lição que eu aprendo aqui, eu quero deixar para você que é obreiro: não se emocione com a sua chamada. Se alegre por ter sido chamado, mas guarde na sua cabeça uma coisa: você não é de ferro. Você não é super-homem. Você também é sujeito a chorar. Você também é sujeito um dia a se assentar, se achar que não tem mais para onde ir. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que só aqueles que gostam de falar a verdade, levante a mão. Levante a mão nessa tarde aqui, só aqueles, somente aqueles que um dia deram vontade de desistir da sua chamada. Por favor, levante a mão. Quem aqui entre nós não já acordou um dia disposto a guardar as Bíblias? Quem aqui entre nós um dia não já deu vontade de guardar o playback, cantora Gessilene? Quem aqui entre nós um dia não já deu vontade de meter a mão no bolso, pegar a credencial e entregar ao pastor? Que lição que eu aprendo aqui, irmãos. Porque até Davi, um homem de guerra, se frustrou um dia. Quem você pensa que você é? Quem você acha que você é? Quem foi que disse que você não chora? Quem disse que você também não treme na base? Quem disse que a chamada é viver maravilhas?
quando Davi se prostra no chão, que começa a chorar, olhe para cá para entender uma coisa. O texto diz que os homens, pastor Luiz Neto, os homens, os 600 homens que andavam com Davi, que venceram pelejas com ele, que venceram guerras com ele, que estiveram do lado de Davi, que disseram que morreriam por ele. O texto que nós temos diz que cada um deles sentiu no coração o desejo de pegar uma pedra para apedrejar a Davi. Olha para cá, é muito simples. Quem não quer estar do lado de um vencedor? Sabe quando é que você conhece os seus amigos? É quando você fracassa, é quando você cai, é quando você erra, é quando você tropeça, porque enquanto você está vencendo, todo mundo quer estar do teu lado. Quem não quer estar do lado de um vencedor? Ah, mas eu tenho vivido a minha vida observando essas coisas. Eu tenho 4.4 de idade. Nasci e me criei no Evangelho até hoje. Comecei a pregar aos 15. Comecei a pastorear aos 18. Eu não estou lhes falando aqui como um pregador, eu estou lhes falando como um pastor, porque eu sou pastor de igreja. Eu não vim aqui para fazer agenda. Eu não vim aqui para gravar clipe. Eu vim para dizer para você que até os heróis também são sujeitos a fracassar. Eu vim para dizer para você que todos nós somos sujeitos a desanimar um dia. Cada um quer pegar uma pedra maior do que a outra para jogar em Davi. O texto diz que Davi, ele se fortalece no Senhor. Eita, não, eu vou falar de novo. Cada um com uma pedra maior do que a outra para jogar em Davi. Enquanto estão jogando pedra, ele se fortalece no Senhor. Enquanto estão jogando pedra, Davi está se fortalecendo em Deus. Porque Davi está me dando uma lição aqui muito grande. Ou você se importa com as pedradas, ou você se fortalece em Deus. Ou você está ouvindo a quem está jogando pedra, ou você vai buscar a direção divina. Ou você decide andar com Deus. E Davi decide consultar a Deus. Porque olhe para cá, isso aqui é para os pastores como eu, para quem é pastor como eu. Aprenda uma coisa na sua cabeça, coloque isso aqui em sua cabeça. Não interessa em que situação você esteja, não importa em que estágio você esteja vivendo, você jamais, como um líder, deve perder o equilíbrio. Você precisa entender que tem pessoas olhando para você. Quer ver, pastor? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Notícia e fofoca é um negócio que corre ligeiro. Ontem era o jogo do Brasil. Estava um monte de gente com euforia no país, uma confusão muito grande. Brasil perde o jogo. Está lá no Instagram. Está lá no Instagram. E fizeram uma brincadeira. O técnico da seleção dançando com os jogadores, imitando um pombo. Dançando com os jogadores. E na parte de cima do vídeo, estava ele indo embora, entrando no túnel e deixando os jogadores sozinhos lá no meio do campo. Então olha para cá. Davi está me ensinando isso aqui. Davi está dizendo, é o seguinte, eu estava com vocês na hora da vitória, na hora da conquista. Eu estava com vocês quando conquistamos Jerusalém. Eu estou com vocês aqui também na hora da derrota. Eu estou com vocês aqui também na hora do fracasso. Eu estou com vocês aqui também na hora da queda. O que Davi está me ensinando é que um líder precisa aprender a manter o equilíbrio e a direção. Não interessa o que aconteça. Eu sempre digo que entre o equilíbrio e a razão eu prefiro o equilíbrio, porque nem sempre quem tem razão é equilibrado. O problema é que, infelizmente, nós somos bons para vencer, nós somos programados para vencer. Ora, Davi consulta se tem que ir,
vai atrás. Eu vou chegar num ponto da mensagem aqui, eu não quero passar do horário, que me chamou a atenção. Davi sai com os seus soldados para ir ao encontro de suas mulheres e seus filhos. O texto que lemos diz que eles chegaram a um lugar por nome Ribeiro de Besor. Chegaram em uma fonte. Chegaram aonde? Em uma fonte. Agora olhe só. A família desse povo está do outro lado da fonte. E o texto vai dizer que os 600 homens chegam na fonte, mas 200 deles não deram conta de levantar, chegando no ribeiro. Olha para cá, porque eu vou entrar num caminho muito difícil aqui agora. De tão cansados que os homens estavam, eles se prostraram ali no pé daquela fonte e não conseguiram se levantar. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa tarde. O que está em jogo do outro lado é a família desse povo aqui. A minha pergunta para lhe fazer essa tarde é: que cansaço é esse? Que indisposição é essa? Que fracasso é esse? Que eu não tenho coragem nem de brigar pela minha família. Pastor Luiz Neto, eu não quero sair do tema, mas quero deixar isso claro aqui aos obreiros e a mim que estou aqui. A igreja, os nossos púlpitos, as nossas igrejas estão cheios de heróis da porta para dentro do santuário. Está cheio de herói da porta para dentro do santuário. E está cheio de fracassados da porta para fora. Que são como Naamã, que são heróis de guerra do lado de fora. E são leprosos dentro de sua casa. Que tem coragem de ensinar e de pregar para quem é de fora, mas não tem coragem de cuidar da sua família. Que cansaço é esse? Aonde se vive um tempo de mulheres, de pastores com depressão, de pastores abrindo mão de campo, de filhos de pastores que são escorraçados, perseguidos. E tem deles que quer ser tudo na vida, menos um pastor. Porque muitos não pararam para entender uma coisa: a chamada é dele, mas ele tem uma mulher do lado dele e filhos ao seu lado. Que cansaço é esse? Que cansaço é esse? Que as pessoas conseguem brigar pelas coisas de dentro da igreja e não conseguem brigar pelo seu próprio lar, pela sua própria casa. Mas outro detalhe do texto me deixa encantado. Esses homens aqui estão na fonte. Estão aonde? Estão na fonte. Eu quero falar para você essa tarde que nós estamos em uma fonte. A fonte é esse lugar aqui. E olhe para cá para ouvir. Tudo que Satanás pensava é que você iria se frustrar. Tudo que Satanás pensava é que você não iria dar mais nenhum passo. Tudo que o diabo pensava é que nessa convenção você iria chegar aqui, entregar a credencial, entregar a igreja. Mas essa tarde Satanás quebrou a cara, quebrou o focinho. Essa tarde ele quebrou a cara. Porque aqui tem homem de Deus que não interessa o que esteja vivendo, que não importa o que esteja enfrentando, vai continuar na obra, porque ele ainda está na fonte. E a fonte é lugar de refrigério, é lugar de se levantar. Diga comigo nessa tarde: 200 ficaram para trás, 400 foram avante. Diga para quem está perto de você: se você for um dos 200, fica tranquilo, eu vou, mas você não fica.
Vai, segura firme na mão dele aí, segura, vai. Segura, diga: se depender de mim, você não fica, vai. Se depender de mim, você não fica. Diga para ele: se você fracassar, eu estou aqui do teu lado. Se você cair, eu estou contigo aqui do teu lado. Você pode até cair, mas eu não vou deixar você para trás. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres de Deus, que não interessa o que aconteça, olha para cá, ninguém vai ficar para trás. Os teus filhos não vão ficar para trás, a tua mulher não vai ficar para trás, a tua igreja não vai ficar para trás. Todo mundo vai. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem pode levantar a mão nessa tarde para adorar? Oh, eu sinto um refrigério aqui. Eu sinto um refrigério aqui nessa tarde. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. O texto diz, pastor Luiz Neto, digno presidente, que Davi vai com os 400. Pastor Nonato, Davi vai com os 400 e os 200 ficam. É Davi dizendo: vocês vão ficar aqui que eu vou pelejar por vocês, viu? É como se ele estivesse nos dando aqui uma vez: se tu não tiver mais força para orar, eu vou orar por ti, tá bom? Ele vai. O texto que lemos é claro, ao dizer que no trajeto, na caminhada, eles acham um homem egípcio que está ferido, o cara está no chão, caído, há 3 dias sem comer nada. Olha só, Davi chega, encosta perto do homem, dá água para ele beber, dá comida para ele. Isso aqui é fantástico. E quando o homem recupera a consciência, Davi vai perguntar quem era o homem. Disse: eu sou um servo. Eu sou um? Não, ficou fraco. Eu sou um servo de um homem amalequita, os mesmos que passaram lá na tua casa, meteram fogo em tudo, levaram as suas mulheres, arrasaram com o que tinha. E nessa caminhada, sabe o que aconteceu? Eu adoeci. Eu não dei conta de ir, o meu Senhor me abandonou aqui. Aleluia. Mas Davi se levanta, faz aquele homem ficar de pé. Além de alimentá-lo, Davi o leva consigo. A primeira lição que eu aprendo nesse pedacinho aqui é: o Senhor vai te dar graça. Meu pastor, Jesus vai lhe dar graça. Jesus vai lhe dar graça para você ver os seus inimigos levantar contra você, caírem no chão, você chegar, botar o ombro debaixo deles aqui, levantá-los e alimentá-los. Deus vai te dar graça para perdoar, para levantar os seus inimigos e botar do seu lado. Davi coloca o homem do seu lado, me dando uma lição: o soldado ferido não pode ficar para trás. O soldado ferido não pode ficar para trás. O homem está dizendo: eu não servi mais para o meu Senhor. Olha para cá, é Deus dizendo: dá mais uma oportunidade, que comigo todo mundo tem direito de voltar atrás e começar de novo outra vez. Ninguém vai ficar para trás. Davi levanta o inimigo, Davi alimenta o inimigo e coloca o inimigo entre eles. Será que você não pensa que isso aqui também acontece entre nós? Aquele homem foi largado e abandonado lá, porque não prestava mais para servir. Eu me lembrei de uma coisa: quando Jesus entrou um dia em Jerusalém, antes de entrar, ele chamou os seus discípulos e disse assim: vocês vão entrar na aldeia e lá vão achar um jumento amarrado. Achar o quê? Vocês vão pegar esse jumento e vão trazer aqui para mim. Se alguém perguntar, diz que o mestre mandou. É só para criar um parafrase aqui. O problema está aqui.
o jumento não estava amarrado por acaso. E segundo, um jumento amarrado não servia para nada. Tudo indica que aquele jumento era novo e que alguém já havia tentado montar nele e não conseguiu. Quando os discípulos chegaram para desamarrar o jumento, estou falando de oportunidade, pegaram o jumento, o homem perguntou: vai levar para onde? Não presta não, homem, larga esse trem aí, deixa esse jegue onde ele está. Não, o mestre mandou buscar. Mandou buscar para quê? Porque está precisando do jumento. Jesus está precisando do jumento. Eu vou levar o jumento. Jesus está precisando do jumento. Agora olhe para você. Quem era você antes de ter Jesus? Quem era você antes de ter Jesus? Você era como um jumento amarrado que não tinha serventia. Você era como um jumento preso. Mas Jesus chegou lá e disse: manda soltar e traz aqui que eu estou precisando. Traz o jumento aqui que eu estou precisando. Traz o jumento aqui. Não se empolga não, tá? Aí Jesus, meu pastor, Jesus faz isso aqui, ó. Pastor Nonato, quando o jumentinho chega, para parafrasear, tá? Ninguém tinha montado no jumento. Jesus faz só isso. Lá vai Jesus montado no jumento. Enquanto Jesus está andando, o povo está jogando lençol para cá, jogando ramo para cá, e o jumento comecei a gostar. Eita, se eu soubesse que ter chamado era isso aqui, comecei a gostar. Se eu soubesse que alguém ia me mandar me chamar para isso aqui, eu tinha vindo há muito tempo. Se eu soubesse que ser chamado era isso aqui, eu estava. Fazia tempo que eu via, não tinha necessidade de me amarrar. Então lá vai Jesus montado no jumento, o povo bota lençol para cá, bota lençol para lá, e o jumento com a cabeça levantada e com os dentes da fresca, sorrindo. E Jesus montado no jumento, e o povo Hosana, Hosana, e o jumento: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, não há de quê, não há de quê. Muito obrigado, muito obrigado. Lá vai Jesus montado no jumentinho, só que chegou no fim da rua. Quando chegou no fim da rua, pastor Nonato, Jesus fez assim, soltou. E o jumento ficou: cadê todo mundo? Cadê os homens? Cadê o lençol? Cadê? Cadê os lenços? Cadê os aplausos? Ele se esqueceu quem é que estava montado em cima dele. Diga para alguém que está perto de você: não te empolga não. Tu só é alguma coisa, porque Jesus está aí contigo. Fala para ele: não deixa ele descer não, vai. Diga: não deixa ele descer não. Olha para cá para entender uma coisa. O que Jesus está me ensinando é isso aqui. Você vai chorar, você vai se desesperar, você vai sofrer, mas olha, continue caminhando para frente, continue olhando para o alvo, não deixe ninguém para trás. Não interessa o que você sofra e o que você se frustre, Jesus está te chamando nessa tarde para te dizer: você já está liberto, você já foi solto. Se coloque de pé nessa tarde comigo. Eu quero pedir uma coisa. Dizem por aí, meu pastor, que os crentes é o exército mais desunido que tem. Diga comigo: é mentira. Diga outra vez: é mentira. Aleluia. Esse irmão que está do seu lado aí foi alguém que Deus chamou do mesmo jeito que chamou você.
Eu vou deixar isso aqui escrito. Não se esqueça do que eu lhe disse ontem. Eu transmito a vocês. Nunca se esqueça disso, meu pastor. Você é bem mais do que você é, do que tudo aquilo que você representa ser. As pessoas podem olhar para você e dizer que você não parece, mas você não precisa parecer, você só precisa ser. Você não precisa parecer com nada, você só precisa ser. E nunca se esqueça que Jesus não te chamou primeiro por fora, primeiro Ele te chamou por dentro. E se essa chamada arde dentro de você aqui nessa tarde, se você está disposto a levar essa convenção avante, não interessa o que aconteça. Se você é mais um doido igual o pastor Nonato Souza que está ali, que chegou quase pedindo esmola em Lajeado Novo e hoje está lá. E quem quiser que passe por lá, fique chupando o dedo para ver o que Deus está fazendo. E se o diabo achar ruim, o problema é deles. Jesus está fazendo e pronto. Mas eu costumo dizer que tudo que Deus está caçando é um doido para usar. Agarre na mão desse doido que está do seu lado aí. Segura firme na mão dele, segura. Que coisa bonita, pastor. É na massominaie. Yamando combinar a você que olha para cá, para a mesa diretora de mão dada. E quando minha cela vaso quer. Enquanto essa mesa diretora estiver com as mãos dadas, não há inveja de Satanás que se levante contra essa convenção. Não adianta nenhum rebelde se erguer contra ela, nenhuma atividade do capeta e do inferno. Enquanto essa mesa diretora estiver de mãos dadas, não adianta que ela vai permanecer de pé. Segura firme na mão dele, segura, não larga não. Dentro de 10 segundos aqui nessa tarde, o coração de quem tem chamada vai arder aqui. O Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração e está dizendo: diga para esse povo que enquanto eles conseguirem e permanecerem servindo, a chamada quem deu foi eu. Segura firme na mão dele, segura. A nome da séria vacião de Minas. Dentro de 10 segundos nessa tarde, se o Espírito Santo está aqui nessa convenção, se a graça de Deus ainda continua nesse santuário, Deus vai derramar aqui um quebrantamento entre nós. Vai derramar uma unção tão forte aqui, começando pela mesa diretora, que Deus vai sacudir essa casa. Prepara para jogar para cima, prepara para pular, prepara para receber, já tem gente ali. Prepara para dar glória, prepara. Eu vou contar de 1 até 10. Aperta firme na mão dele, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem gente ali sentindo. 8, 9. Espírito de Deus, aonde houver um obreiro com o coração quebrantado nessa tarde, aonde houver uma mulher de Deus aqui com o coração aberto, aonde houver uma missionária aqui que chegou para adorar, aonde houver um pastor aqui cheio do Espírito Santo, eu libero sobre a tua vida. Seja cheio agora desse quebrantamento e dessa graça agora. Pega, abre a boca para adorar, vai. E labacarabas. Quem tem língua fala língua. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória.
Vai, 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 vai. Por bondade, sem meninice nenhuma. Se você puder dar um abraço nesse obreiro que está perto de você, abrace ele, vai, abrace. Abraça aqui a mesa diretora, vai. Diga com ele, se depender de mim você não fica, vai. Calabadacava sominaia. A Comadif está pegando fogo, a Comadif está pegando fogo. A Comadif está pegando fogo, a Comadif está pegando fogo. E enche. E pega! Vai, quem pode adorar, olha aqui, olha aqui. Oh meu Deus, olha aqui o que Deus está fazendo com o pastor, olha. Oh meu Deus. Olha aqui, tem um pastor aqui, olha só, tem uma irmã lá, olha. Só você que está cansado, seja renovado nessa tarde, vai. Seja renovado as forças. Deus renova as tuas forças agora. Pega! Deus abençoe meu presidente. Glória a Deus. Cantora Mariana, louva a Deus com hino. Após pastor Nonato Souza com microfone.